Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, para a aula de hoje, como havia dito na aula anterior, nós vamos aí, aprofundar em cotagem, que é basicamente aí, o intuito de tudo que nós vimos até agora, sobre desenho técnico, Então, todas as regras que vimos até agora, o porquê de se fazer uma projeção, o porquê de termos vistas auxiliares, o porquê de termos as regras de corte, detalhes, e tudo mais, era para que facilitaria a cotagem, tá? Então hoje nós vamos entrar nesse contexto, lembrando que já tivemos uma introdução desse assunto bem lá no começo, quando a gente estava falando ainda dos elementos básicos, de trigonometria, da parte de geometria, aliás, tá bom? Então, para a aula de hoje, é muito importante aí a atenção de vocês, E eu já agradeço aí quem está entrando no nosso canal, Uma boa noite ou uma boa tarde, quem nos acompanha aqui no Brasil. Temos a nossa turma em Angola também, Então, vamos para a nossa aula de hoje, Lembrando aí, para vocês que estão nos visitando, Fiquem à vontade aí para compartilhar o nosso link. Deixe o seu like aí também, no nosso canal, tá bom? E não esqueçam de deixar os seus comentários aí no nosso chat, tá bom? Vamos lá, que nossa equipe também vai dar um apoio para vocês aí no nosso chat, beleza? Então, pessoal, vamos para mais uma aula. Então, pessoal, para hoje, então, tá? Nós temos aqui, que vamos tratar da cotagem de alguns elementos, É a nossa 16ª aula. Mas antes, vamos fazer sempre aquela pequena revisão, E lembrando que a última aula nós já vimos um pouquinho, de representações, vendo algumas particularidades, e também vimos sobre escalas, Então, o que nós vimos na aula anterior? Que muitas vezes nós temos que sair daquela representação convencional, para que possamos aí, detalhar de uma forma melhor, tá? O objeto ou a peça a ser apresentada, tá? Então nós vemos, por exemplo, que podemos colocar setas. Vamos pegar o nosso marca-texto, Podemos utilizar setas associadas a letras, maiúsculas, para fazer uma indicação na vista principal, tá? Então temos a vista principal aqui, tá? E podemos colocar, ao lado ou próximo, as vistas auxiliares, tá? Que são consideradas vistas especiais. Também vimos que essas vistas podem ser representadas em corte para facilitar justamente o que? A visualização interna e, consequentemente, a cotagem, tá bom? Claro que nós vimos vários exemplos, Então nós vimos ali outras peças, E comentamos tanto, da parte quando temos, essas vistas, distorcidas num ângulo, numa projeção auxiliar, tá? Então nós temos aqui alguns casos de vistas que foram criadas em projeções auxiliares, E também tem a indicação da seta, ok? Ou pode ser no mesmo plano, como por exemplo aqui, ó, Seria no plano horizontal, que deu origem à vista superior, porém, por causa dessa partição aqui, interrupção, aliás, convencionou aqui o projetista a considerar uma vista especial, tá? A mesma coisa aconteceu aqui na vista B desse desenho, tá? Então nós vimos outros exemplos que vale a pena ressaltar, tá? Por quê? Como havia comentado anteriormente, é muito comum, ter esses detalhamento no desenho, tá? Para auxiliar, a leitura
e a interpretação desse desenho. Tá? Então nós vimos que existem, né, várias maneiras de se trabalhar em conjunto com outros, né, outros elementos, como por exemplo a seção que eu havia comentado também na aula anterior. Tá bom? Vimos esse exemplo de vista localizada, tá? Que é para um elemento específico da peça, quando a gente quer, por exemplo, né, fazer uma representação específica. Né? Então aqui, por exemplo, nós vamos conseguir colocar as cotas sem a necessidade de criar uma nova vista. Tá bom? Então esse é o intuito, né, dessa representação especial. Tá? E por fim, nós vimos na aula passada como que nós fazíamos, né, uma representação, né, considerando somente uma parte da vista. Tá? Por exemplo, uma meia vista. Tá? Só é aplicado em peças simétricas, ok? E nós chamamos de vistas parciais. Tá? Não confundam com cortes parciais. Tá? Aqui não tem nada a ver com o corte parcial. Ok? Aqui são a própria vista que é representada somente metade, tanto que que nós temos uma característica específica que é essas duas retas paralelas, tá? Indicando que houve uma omissão. Tá? E também não dá para confundir com o corte porque não tem uma indicação de letras. Tá? O que vai variar, que nós havíamos falado aqui, né? Eu posso representar a vista de uma maneira normal, eu posso fazer uma junção com o corte, tá? Ou até mesmo com o meio corte. Ou, se o projetista preferir, ele vai fazer da maneira convencional mesmo, tá? Representando a peça inteira. É que é válido fazer isso e vocês têm que ter essa ciência, né? Essa noção. Mas não é tão comum, tá? Justamente porque, né? Seria necessário um conhecimento mais profundo do desenho técnico, né? E nem todos têm, né, um curso de desenho técnico, né? E conseguem ter essa interpretação, tá? Para vocês que estão nos acompanhando, né? Vocês sim estariam preparados para fazer uma boa leitura, né? Espero que sim, porque esse é o nosso intuito, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhando aí, né? Mais uma vez, boa noite a quem está chegando aí no chat, tá bom? Então, pessoal, nós vimos que tem várias maneiras de fazer essa representação parcial, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí. Esse foi mais 2 exemplos que eu comentei na aula anterior, tá? E por fim, aliás, antes da gente começar, né, no nosso tópico de hoje, né? Também temos que ressaltar que na aula anterior comentamos sobre escalas, né? Então nós vimos um pouquinho sobre as escalas. E o que seriam as escalas? Maneiras de representar as peças ou os modelos que são pequenos e eu preciso verificar detalhes, ou que são muito grandes e eu não consigo representar, né, numa escala natural. Tá? Então, nós comentamos um pouco sobre isso na aula passada, né, dando alguns exemplos como, né, um punção, né, ou uma agulha, ou né, um eixo, tá? Rotativo. Tá? Então, reparem que eu consigo, né, praticamente trabalhar eles num mesmo tamanho, mas eu sei que são de dimensões, né, diferentes, correto? Então, eu sei que, né, o punção eu conseguiria trabalhar numa mesma medida, né? Uma agulha ela é muito pequena, né? Eu não conseguiria trabalhar numa proporção no desenho com a peça real, tá? Por isso que nós temos aí, né, uma recomendação de escalas para se trabalhar. É como se nós dobrássemos a medida somente no papel, ou reduzíssemos a medida somente no papel, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, dessas 3 imagens que foram comentadas na aula passada, né? A cota de 2.360, né, equivalente a 2 metros, pouco mais,
né, não caberia num papel no tamanho A4, por exemplo. Mas essa imagem aqui caberia num papel A4, tá? E a cota não mudaria, tá? Ficaria idêntica, ok? Mas a agulha para um papel A4 ficaria, né, até ali irrelevante o seu tamanho diante do tamanho do papel, né? Então eu poderia aumentar, tá bom? Então nós vimos que temos três tipos de escala, né? A escala de ampliação, tá? Quando nós temos que ampliar, que é o caso aqui, né? O primeiro caso que eu cito é o da agulha, tá? No caso aqui a gente poderia dobrar, aqui está escrito ESC 2.1, ou seja, né? Eu dobrei o tamanho das cotas em relação à peça real, tá? Aliás, das cotas não, somente da dimensão do desenho, tá? A cota se mantém a mesma. Eu poderia ter feito 5 vezes o tamanho, 10 vezes o tamanho, 50 vezes o tamanho ou 20 vezes o tamanho. Existem outras, né, possibilidades? Sim, existem outras possibilidades, né? Porém, né, não é muito comum, tá? Números quebrados. Particularmente, já como tinha comentado também, que eu verifiquei cotas com valores quebrados, mas não é recomendável porque dificultaria uma possível, né, conta, uma medição indireta, tá bom? Vamos trocar a cor aqui só para a gente mudar aqui, né? A escala natural, tá? É dito 1 por 1, tá? 1 para 1. Nosso exemplo, né, foi o do punção, né? Que se aqui nós medíssemos seria, né, 10 centímetros, um pouquinho mais, tá? Que é o tamanho da própria peça, tá? Ok? Então, no caso, né, da escala natural, né, praticamente se eu colocar a peça sobre o desenho, eu terei a mesma dimensão, tá? Eu colocaria esse punção em cima do desenho, ele teria a mesma dimensão do desenho, nem maior nem menor, tá? E por fim, nós falamos também da escala de redução, que eu havia comentado que é a mais aplicada. Por isso que muitas vezes nós olhamos o desenho, ele sempre começa com a escala de 1 por alguma coisa. 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20, tá? Então, dependendo do projeto, nós temos aqui até 1 para 10 mil. O que significa isso? Significa que a cada 1 centímetro no papel, ou 1 milímetro mesmo no papel, na realidade eu teria 10 milímetros, ou aliás 10 mil milímetros, né? Ok? Então, seria na peça muito maior do que no papel, tá? Essas seriam as escalas de redução, ok? Beleza? Tranquilo até aí? Recapitular um pouco da aula passada? Vamos então para a nossa abordagem de hoje. Na verdade, né, nós já introduzimos a cotagem, nós vamos recapitular um pouquinho mais profundamente o que foi falado bem no início da nossa aula, tá? Primeiramente, nós temos que entender o que é cota, tá? Primeiro, né, uma contagem básica de uma peça, né, precisa de uma linha de cota, tá? Que vai ser uma linha fina, escura, traçada paralelamente à direção do comprimento a ser cotado, tá? Então essa daqui é a linha de cota. Ó. Eu vou colocar ela em verde aqui, essa é a linha de cota, essa é a linha de cota e essa daqui é a linha de cota, tá? Ok? Outra coisa, elas vêm sempre acompanhadas de uma linha de extensão de cota, tá? O que é essa linha de extensão? Essa linha de extensão ela vai delimitar a linha de cota nos pontos, né, do desenho. Normalmente são nas arestas, né, da figura. Tá? Então ela segue não junto com a aresta, mas próximo. Ela não deveria tocar. Tá? Então não deveria tocar ou encostar no desenho da peça. Tá? Deveria ter uma pequena distância.
ok? Que é para não confundir com uma linha de aresta, tá? Esse é a linha de extensão de cota, tá? E por que a gente chama só de cota, 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 né? Porque na verdade cota é o nosso valor numérico, que é o mais importante, né? Então aqui a cota 50, a cota 20, a cota 40, tá? Então a cota seria o número, o valor numérico. E cotagem, né, depende ali, né, de uma junção da cota com as linhas de extensão mais a linha de cota, ok? Esse aqui seria o básico, né? Mas a gente tem algumas regras também básicas aí de como a gente trabalha com essas cotas. Normalmente nós vemos que uma das regras é que as cotas de menor valor, né, normalmente ficam mais próximas do objeto ou do desenho que vai ser cotado, tá? Isso ajuda a evitar os cruzamentos de linha. Não é indicado, tá? Porém, também temos que ressaltar que não devemos, né, repetir as cotas no mesmo desenho. Por exemplo, é errado colocar outra cota aqui, tá? Sendo que eu já cotei do outro lado, tá? Atrapalha na interpretação, né? E o evitar o cruzamento é porque ficaria muito poluído mesmo, tá? Então, há maneiras de se cotar a peça sem ter que fazer esses cruzamentos, tá? Espaços pequenos, então nós temos que algumas cotas, né, tem espaços reduzidos para se colocar o valor, né? Então existem algumas possibilidades aqui, né? Eu posso usar uma linha de chamada, né, para fazer essa localização. Eu posso mudar o tipo de seta, tá? Se for possível, eu coloco a seta e o número, ok? Que é o mais comum, né? Essa aqui é o padrão normal, né? Porém, dá para se omitir também, ó. Dá para se omitir a linha de cota e colocar somente o valor se for numa cotagem série como essa, tá? Aí dá para entender que é uma cota, tá? E existe um caso aqui que eu até vou ressaltar, que é muito utilizado em furos, né? É quando a gente coloca, né, a linha de cota e estende ela para fora da linha de extensão e coloca o valor para o lado de fora, tá? Então a linha de cota ela está com as setas deslocadas, né, para indicar o valor para o lado de fora, tá? Então, normalmente, quando a gente fala em cota, ou linha de cotagem, ou a cotagem, né, somente, né, não podemos representar, né, as cotas nas partes tracejadas. Lembrando que parte tracejada é como se ela fosse oculta, né? E como que eu posso, pela lógica, né? Como que eu posso colocar uma cota, uma medida, se a parte está oculta, né? Foi a partir desse momento que nós vimos lá os tipos de cortes, lembram? Por isso que nós vimos lá todos os tipos de corte. O intuito era deixar a peça com arestas contínuas, justamente para poder fazer uma cotagem dos elementos internos, né? Outros exemplos que nós podemos comentar aqui sobre a cotagem, né, são que quando nós falamos de linha de centro, né, que é a linha traço ponto, né, então nós vemos que essas linhas são linhas que nos ajudam a identificar, por exemplo, centros de furos. E se ela ajuda a indicar o centro de um furo, é interessante que possamos utilizá-las, né, para fazer aí a localização desse furo, tá? Então aqui nós temos duas cotas, né, que são cotas que tem uma linha de extensão de um lado. Eu vou colocá-la em verde aqui, ó. Então temos uma linha de extensão aqui e outra linha de extensão aqui, tá? E do outro lado, ela está se utilizando da linha de centro, tá?
como se fosse uma linha de extensão. É totalmente correto fazer isso. Aliás, é indicado justamente porque ajuda, né, a confirmar que o centro é aqui, que é o centro do furo. Tá? Porém, né, tem que se tomar cuidado, né, que não podemos usar as linhas de contorno. Tá? Algumas vezes até se utiliza, mas somente um lado. Tá? Mas evita-se usar linhas de contorno, tá? Ou em cima da própria linha de simetria. Eu posso usar a linha de simetria como linha de extensão e não como linha de cota. É diferente. Tá? A linha de cota é a linha contínua que a gente traça para colocar a cota. Tá? E eu não posso fazer isso em cima da linha de simetria, porque vai perder o sentido. A linha de simetria ou deveria se tornar contínua, né, para colocar a cota em cima, ok? Ou eu teria que, né, deixar ela dessa maneira e ficaria errado, porque eu não posso colocar a cota sobre ela, tá? Então, sobre linhas, né, de contorno, não se utiliza fazer a cotagem, né? E sobre a própria linha de simetria, eu também não posso colocar ali, né, o valor da cota, tá? Esse outro exemplo aqui, por exemplo, né? Aqui até que, né, fica mais lógico que falamos no slide anterior, né? Se a linha de cota fosse colocada dentro, tá? Como foi colocado aqui, né? Veja como desse modo para o lado externo, eu tenho uma visão bem melhor do interior da peça. Eu consigo visualizar melhor. Tá? Ok? Fica como se mais organizado as informações. Ok? Então é por isso que evitamos até mesmo colocar cotas no interior do desenho. Né? Porque uma coisa é utilizar as linhas, né, de contorno. Mas às vezes, mesmo sem utilizar as linhas, algumas cotas acabam sendo colocadas no interior do desenho. Quando possível, evita-se. Quando não possível, coloca-se. Tá? Mas, porém, né, o que nós podemos ressaltar hoje é que, né, existem vários tipos de elementos. Nós vimos diversas maneiras de cotar, aliás, diversas maneiras de representar, né, num desenho técnico, porque nós temos rasgos, nós temos rebaixos, nós temos elementos oblíquos, ou seja, né, partes inclinadas, né, nós temos furos diversos, tá? Então, por isso que dentro desses elementos variados no desenho, que agora nós vamos fazer, né, um aprofundamento da cotagem de elementos, verificando vários exemplos já com cotas, tá? Beleza? É isso que nós vamos, né, aprofundar na aula de hoje. E isso, né, é um tópico novo, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que nós temos que entender é que, né, rebaixo, né, é uma parte que vai ter como se fosse uma subtração de um elemento, né, como se fosse um degrau, tá? E nós vemos que ela pode ser medida diretamente, tá? Imagine esse objeto aqui, né? Nós temos aqui a cota 7, tá? E a cota 18, ok? E nesse caso, né, as cotas especificam diretamente a medida do chanfre, do rebaixo, aliás, tá? Do rebaixo, tá? Aí depois eu tenho a altura, tenho outras medidas, né? No caso aqui, né, desse outro exemplo, que eu vou colocar aqui em azul, né, eu não tenho a cota direto do rebaixo. Ele deu umas cotas que eu consigo localizar esse rebaixo. Tá? Eu poderia dizer que são umas cotas de localização. Tá? Que é a cota 10 e a cota 5.
E como que eu faria essa análise aqui, né? Eu sei que o valor total da peça é 28. 28 menos 10, eu tenho 18. Tá? E se eu sei que o comprimento, né, aliás, a altura é 12, né, a altura é 12, tá? 12 menos 5, né, eu teria o outro valor aqui, que é 7. Mas foi de uma maneira indireta que eu obtive esses valores. Tá? São maneiras diferentes de se cotar a peça. Ok? Ambas estão corretas, não tem problema. Tá? No exemplo abaixo, nós vemos mais um exemplo de rebaixo. Tá? Aqui ó, temos uma cotagem direta, 21 e o 18. Do outro lado tem outro rebaixo, 18 e também 10. Então as cotas 21 e 10, né, indicam as alturas do rebaixo. E os comprimentos, né, nós temos ali dois comprimentos e os dois são iguais, são 18 milímetros. Tá? Então, poderíamos também, né, fazer uma referência com a largura. Né? Nós vimos altura e comprimento. A largura, se fosse necessário especificar, seria 20. Por quê? Né? Porque é a própria largura da peça, e a largura da peça é 20. Tá? Então, notem que de cada desenho nós podemos tirar, né, as cotas básicas. Né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, dessa peça, nós já falamos que a largura é 20, é uma das medidas da peça. Né? A altura é 32, tá? E o comprimento é 54. Essas são as medidas básicas dessa peça. Tá? Aí depois eu tenho as medidas dos elementos. Tá ok? Um rasgo, né? O que seria um rasgo? Seria uma superfície, né, rebaixada no interior de uma outra superfície. Então nós temos aqui uma superfície rebaixada no, na, bem no centro aqui, né, de uma outra superfície. Tá? A gente define como rasgo. Tá? Então nós vemos que no caso aqui, ó, nós indicamos esse rasgo com a cota 7 e com a cota 20. Também são medidas diretas. Tá? Consegui fazer uma medida direta. A largura dela é 30. Tá? Então aqui só um exemplo de como se cota. Ah, mas a cota ficou interna. Sim, a cota ficou interna, né, porque o projetista convencionou colocá-la internamente. Poderia ser para o lado externo? Até poderia, viu? Aqui caberia aqui dentro a cota. Tá? Então a cota 7 e a cota 20 indicam o tamanho do rasgo, né, junto com a cota 30 também. Tá? Um outro exemplo abaixo, né? Aqui temos uma peça um pouquinho diferenciada, né? E aqui nós temos umas cotas bem reduzidas, né? Cota 0,5 e 3 é o tamanho do rasgo na parte aqui superior, tá? E a cota 1 e 2, né, é um rasgo na parte inferior que temos aqui, tá? Então temos um rasgo junto a um rebaixo, tá? E outro rasgo na parte inferior. E note-se que eu tenho aqui uma escala, né? 5 por 1, ou seja, né, foi 5 vezes ampliado, né, para ser representado no papel esse objeto. Né? Então imagine que aquela cota de 0,5, né, só para a gente assimilar o que nós recapitulamos hoje, né, é 0,5 a peça real, né? Mas no desenho é 5 vezes isso. Ou seja, no desenho vai dar 2,5 mais ou menos. Tá? Então o desenho tem 2,5 milímetros. Na prática é 0,5. O 2,5 não aparece na cota. Tá? Então 2,5 é o tamanho da linha
ok? Isso que é escala, não confundam escala com cota, tá? Por isso que eu estou ressaltando isso, ok? Então vamos lá, né? Cotagem de furos, né? Então aqui no caso nós temos um furo, né? É um furo quadrado. Aqui eu posso afirmar que ele é quadrado porque eu estou visualizando as cotas. Ó, cota 16, cota 16, tá? Ok? A linha de cota e a linha de extensão de cota está aqui, tudo ok, tá? Aonde que é esse furo? Aí eu tenho as cotas de localização, tá? E as cotas de localização, ó, elas têm uma linha de cota, tem a linha de extensão de cota, e notem que de um lado delas elas estão se aproveitando da linha de simetria, a linha do centro do furo, tá? É justo porque elas têm o intuito de mostrar a localização desse furo bem nesse centro aqui, certo? Então, nesse caso aqui, as cotas 16, né, são duas, indicam o tamanho do furo, e as cotas 15, que também são duas, indicam a localização do furo. Então, vocês perceberam que, né, cotas, quando nós falamos em cotas, tem duas atribuições diferentes: o dimensionamento e a localização, tá? Então, algumas cotas indicam tamanho e outras cotas indicam local, aonde está o elemento, tá? Aqui, quando se fala em furos, né, nós também temos que recapitular, né, uma simbologia específica de furo, que é o diâmetro, tá? Então, muitas vezes é utilizado junto com a cota, tá? Aqui, né, por exemplo, tem alguns exemplos de cotação, de cotas. Aqui é o primeiro exemplo, né, a cota 22. Ela não está usando a linha de eixo, né, de simetria, tá? Ela está inclinada em relação ao eixo, então está correta. Ah, mas está usando borda com borda. Para furo, às vezes se utiliza esse recurso, tá? Só para furo, tá bom? Está utilizando as arestas aqui, né? Os contornos, tá? Mas muitas vezes o projetista faz lá de fora dessa maneira, tá? Aí puxa as linhas né, no caso aqui de extensão, a linha de cota e coloca o valor numérico que é a cota. Se o furo for muito pequeno, dá para fazer uma inversão aqui das setas, né? A linha de cota fica aqui interrompida e o valor numérico no centro, tá? Aquele exemplo que nós vimos, né? Você também pode colocar aqui, né? Dessa maneira a cota, tá? Porque não vai caber dentro, né? Pode colocar uma seta indicando o local e mais o valor, tá? É menos comum também, né? Ou dessa maneira também é possível se cotar furos. Então são aqui praticamente aqui 6 exemplos de como se cota furos, né, redondos aqui, tá? Ou circunferenciais, tá? Ok? Muitas vezes aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? Disso daí, junto com outros elementos. Então aqui, por exemplo, temos dois elementos que podemos verificar. Temos um rasgo e temos o furo, tá? Nesse caso aqui nós temos o rasgo, né? A cota 32 e a 8, né? Temos um outro rasgo aqui abaixo, 45. Mas na parte central aqui dá para ver pela linha tracejada que nós vamos ter a cota de um furo também. 8. 8 é o diâmetro. E a localização? A localização não foi especificada, né? Porque pelo desenho nós sabemos que ela está centralizada. Então tem uma linha de simetria aqui, tá? Então ela está bem no centro do 55 e no centro do 17. Tá ok? É um furo centralizado, tá?
Então, nós vemos aqui que a cota 8 vai indicar o tamanho do furo. Tá? Mas e se nós quiséssemos a profundidade desse furo? Tá? A profundidade só conseguimos medir indiretamente por outras cotas. Então, como foi realizado aqui o cálculo, eu peguei a altura total, né? Subtraí do rasgo superior, tem a altura do rasgo superior, tá? E tem a altura do rasgo inferior. Então, as alturas são 8 e 5, 30 menos 5 menos 8, né? Eu tenho aqui, né, a cota que não foi demonstrada aqui, né, é 17, tá? Aí, pessoal, a gente não pode confundir esse 17 que eu acabei de falar aqui com esse 17 aqui, tá? O 17 da largura, tá? É outra cota, é uma cota indireta, ok? Ah, mas o projetista poderia ter dado essa cota? Até poderia, mas teria que fazer um corte aqui, viu? Eu não tenho local para indicar esse furo aqui nessa maneira. A informação não o desenho não está errado. Reparem que eu consegui obter o valor, tá? Eu consegui obter indiretamente, né? Mas se fosse o intuito de eu querer obter esse valor, né, diretamente ali no desenho, se fosse importante colocar a altura dele, né, eu teria que imaginar um corte, pelo menos aqui na vista lateral, para poder cotá-lo. Eu não poderia cotá-lo sem colocar essa linha de corte, tá bom? Tá ok? Mas tá correto o desenho. Dá para ler, dá para fazer a análise, a interpretação, tá bom? Ok? Vamos para mais exemplos, né? Então aqui nós temos, né, alguns exemplos de cotas de elementos angulares, né? Vamos verificar com calma. Já vão aí percebendo que, né, eu tenho elementos aqui que têm ângulo, ou seja, arestas com ângulos, né? Nesse caso, que eu acabei de citar, né, temos a cota 8 e a 12, tá? Elas estão indicando aqui o tamanho de um chanfro, tá? Temos um outro chanfro aqui também, né? Poderia ser cotado da mesma maneira, mas como não foi cotado, o que dá? A gente subentende. Subentende-se que é a mesma medida, tá? Quando não tem a cota, subentende-se que a medida é igual, tanto que tem uma linha de simetria, tá? E nenhum outro elemento, né, mostra que está fora. Se eu tivesse uma linha tracejada por aqui assim, né, eu poderia indicaria um desalinhamento desse chanfro, tá? Mas não é o caso, não temos, tá bom? Porque se tivéssemos dois chanfros diferentes, né, teríamos que representá-los, né, ambos, ok? Dessa maneira. Então reparem que aqui, né, eu já tenho uma cota normal que nós chamamos de cota linear, tá? E a outra cota mudou a linha de cota. Percebam que mudou a linha de cota, tá? A linha de cota aqui ela está, né, num ângulo. Ela está ali meia circular, né? Ela está fazendo a abertura de um ângulo aqui, ó, tá vendo? É por isso que nós chamamos de cota angular, tá? Então nós temos uma cota angular de 25, tá? E do outro lado também, né? Temos uma cota linear de 8 e uma cota angular de 30, ok? Mas tem um detalhe aqui interessante que até vou ressaltar em outra cor. Notem esse detalhe aqui, ó. O que seria esse detalhe? Pessoal, esse elemento foi indicado em somente uma vista. Isso eu já vou falar para vocês. Então só temos uma vista, tá? E nessa vista eu tenho que colocar todas as informações, ok? Eu consigo colocar todas as informações, tá? Só que faltou a espessura, tá? Então esse corte aqui, né? Lembra quando a gente viu a seção, né?
Isso daqui é uma seção que indica, né, a espessura dessa peça. Tá? Ela foi representada no interior da peça, né? É como se fosse ali um corte, mas não é corte, é uma seção. Se fosse corte, teria que ter uma indicação. Tá? Então, essa cota 7, né, também é uma cota da espessura dessa peça. Tá bom? É bastante detalhes, né? Mas já vimos tudo isso, tá, pessoal? Tá? Então tem bastante coisa que vocês vão recapitular, relembrar das aulas passadas, né? Ainda quando falamos de elementos angulares, nós temos esses chanfros, né? E muitas vezes, né, nós utilizamos ali, né, a cota angular de 45 graus, tá? E ela pode ser, né, utilizada com essa simbologia, tá? Então, o número 2 indica o comprimento do chanfro, né? E o ângulo é o 45 graus, tá? Ok? É uma maneira também de representar, né, esses elementos. Então, vimos algumas maneiras de representar esses elementos, né, oblíquos ou em ângulo, tá? Agora vamos analisar vários elementos juntos, né? Então, furo, rasgo e elementos angulares, né? Olha só, pessoal. Cotas 15 e 17 indicam um elemento angular, que é um chanfro, né? Então temos aqui a cota 15 e temos a cota 27, né? Cotas 26 e 10. Então temos as cotas 26 e 10 aqui. Opa, esse 10 não, né? É esse 10 aqui, ó. Tá? É esse 10 aqui que indica o tamanho do rasgo, que é, né, o comprimento e a altura dele, tá? A cota 4, ou aliás, né, a cota 4 é essa que está aqui, ó, tá? Ela está indicando o tamanho do furo, tá? Porém, é só o tamanho do furo que eu preciso? Não. Eu preciso saber a localização. E quem dá a localização do furo é a cota 6 e a cota 23. Tá? Vamos até colocar também aqui numa outra cor aqui. Tá? Então, ó, cota de localização 6, cota 23. Tá? Uma das cotas aqui utilizou a linha de simetria, tá? E aqui temos uma cota que utilizou o contorno, mas só um lado do contorno, e é uma cota de localização. O interessante dessa cota é que nós sabemos que a referência é o próprio contorno para localização do furo, tá bom? Tranquilo até aí? Um detalhe que eu quero ressaltar também, né? As cotas, nós vimos que elas podem ser em série ou em paralelo. Então, essa cota 80, ela está em paralelo com a cota 23, ou seja, né, elas estão ali, né, seguindo uma ao lado da outra. Tá? Já no caso da cota, essa cota 10 aqui e essa cota 26, tá? São cotas que nós chamamos cotas em série. Tá? Por que série? Porque elas estão, né, ligadas uma à outra, na mesma linha. Tá? Aliás, deixa eu apagar aqui. Vamos voltar aqui no marcar texto. Então, temos a cota em série, que é esse exemplo acima, e temos essa cota em paralelo, que é o caso da 80 e da 23. Tá? É só uma forma de organizar as cotas, tá bom, gente? É só para vocês, né, lembrarem dessa terminologia. Por quê? Né? Porque as cotas podem ser de diversas maneiras, né? E vamos verificar algumas cotas, algumas maneiras de fazer cotas de elementos num arco, por exemplo, né? Então, quando nós estamos cotando um arco, aqui nós temos várias maneiras de cotar, né? Por exemplo, aqui, ó, o raio, né? O raio normalmente nós podemos traçar de um ponto, tá?
Aqui no caso, as cotas foram traçadas de forma interrompendo a linha de cota. Também é válido, tá? Então aqui no lugar do R eu colocaria o valor do raio. Ok? Uma corda, né? É uma terminologia, né, da geometria. Né? O que seria a corda? Né? Seria essa distância aqui, ó. Essa distância, tá? Entre esses dois pontos aqui, ó. Ok? Tá? Essa seria a corda. Semicorda, o próprio, né, sufixo aqui já indica que é metade da corda. Nós temos aqui de um lado metade e outra metade, tá? O arco, né? O arco, vejam que a linha de cota já muda o seu perfil. Lembra que a gente comentou que, né, a linha de cota tem que ser paralela à superfície, né? Agora, isso quando é uma dimensão, né? E quando eu não tenho uma dimensão paralela, né? Como o arco, aí eu tenho que seguir a superfície, tá? Para demonstrar que eu estou medindo por cima dessa superfície. E diferenciar isso da corda, porque a corda mediu essa distância. Ó. Eu vou até colocar em vermelho a corda aqui. Ó, tá? Então, quando nós falamos da corda, que nós medimos essa distância até aqui, né? Na verdade, foi essa distância que nós medimos, tá? Até nesse ponto aqui, ok? No arco, não. No arco, nós medimos por cima, beleza? Tá? Vamos lá. Flecha. Aproveitando, já vou trocar novamente aqui a cor para facilitar, né? A flecha, então, é essa altura aqui, ó. A flecha é essa altura e uma maneira de representar ela é dessa forma, tá? Tem uma das maneiras de representar a flecha. E coloca o valor interno aqui, ou dá para puxar para fora também, dependendo de cada caso, tá? E se a gente for colocar o ângulo, né? Aí é só, né, fazer aí a representação da linha de cota ali, num plano também, né? Circular, né? E colocar o ângulo, tá? Também é válido. Tá? Então, um arco tem várias maneiras de ser medidas. Vai ter todas as cotas? Possivelmente não. Né? Possivelmente você não coloca todos esses elementos. Tá? Aliás, todas as cotas nesse elemento. Tá bom? Mas são várias opções. Né? O raio. Né? Nós vimos que o diâmetro tem um indicativo. Né? O raio também tem um indicativo. É o R. Tá? Então, às vezes, em vez de colocar o símbolo de diâmetro, você encontra o R, que R é de raio. Então, aqui, por exemplo, raio de 2, raio de 1,5, né? Quando o raio é muito longo, né? Tem um jeito de representar isso na própria seta, né? Na própria indicação do raio. Tá? Você faz uma pequena curva nele, né? 90 graus, tá? Representando que ele é muito mais longo do que, né, está representado na figura, tá bom? Então aqui, ó, né, nós temos que imaginar que quando eu tenho essa indicação do raio, né, essa imagem abaixo aqui, ó, tem essas representações. Eu vou colocar também aqui em amarelo, tá? Essa parte que eu estou citando em amarelo, tá? É uma parte que muitas vezes ela não vem representada, tá? Ela só está representada aqui para nossa dinâmica, tá? Só vai vir o R20 e a seta, o R15 e a seta, o R60 e a seta, tá? Nós não temos essa referência no próprio desenho, ok? Tá? Então é só para vocês imaginar que o raio pode estar do lado interno da peça ou do lado externo da peça, tá? Ok? No caso aqui, ó, né, foi dado uma
uma orientação externa, tá? Para encontrar esse centro, tá? Que foi o 28 e o 17. Mas é muito raro ter um desenho que tem essas indicações, beleza? O mais comum é que seja dado igual R2, R1, tá? E vocês vão perceber que essas indicações, o modo de representar que o projetista encontra para representar essa peça, vai depender da própria peça, tá? Do próprio objeto que ele está representando. Tá ok? Então vamos seguindo mais um pouco, né? Arcos. Então, conforme a gente viu nos arcos, né? Dependendo do arco, nós temos que mudar a linha de cota para não confundir cotas lineares, né, com cotas circunferenciais, tá bom? E claro que também eu tenho as cotas angulares. Então, três tipos de cotas, né? Aqui um exemplo de cota angular, uma cota circunferencial que acompanha aqui a circunferência e uma cota linear que é uma distância entre pontos, tá? Chanfros, biséus e truncamentos, né? Então, já vimos também, né? Mas só aqui para a gente ressaltar que existe um indicativo também de chanfro, que é o CH, tá? Então, aquele chanfro lá pode vir com um CH, tá? 2 vezes 45 graus, é 2 milímetros, né? E com 45 graus. Cotou 1, eu sei que do outro lado é o mesmo, tá? Porém, esse mesmo chanfro eu posso colocar 2 por 2. Pessoal, triângulo 2 por 2, né? Nós sabemos que se nós fizermos um triângulo 2 por 2, ele é um triângulo, né? Na geometria que nós falamos que ele tem dois lados iguais, ele é, né? Isósceles, né? É um triângulo isósceles. Ele tem, né? Obrigatoriamente ângulo de 45 graus aqui. Então é a mesma informação, tá? Ok? Que mais? Nós temos várias cotas aqui, né? Aqui nós temos uma outra cota de chanfro de 10 por 45. Então, mesma coisa, né? Se é 10 por 45, né? Eu tenho 10 milímetros aqui, 10 milímetros aqui e dois ângulos de 45 graus, tá? Cota de raio, tá? Nós temos um raio aqui nesse centro, ou seja, esse raio aqui, tá? Dá 25, tá? Mas é o raio que está dando 25, não é o diâmetro, tá bom? O diâmetro vai dar 50. E o furo interno tem um diâmetro de 25, tá? Então notem que não foi dado né, a cota da altura aqui, ó, que seria 50. Por quê? Porque já está aqui subtendido com esse raio. Tá ok? Tranquilo? E o comprimento total? O comprimento total dessa peça, né, eu teria que somar junto com esse raio, daria o valor de 145. Tá? Então, 120 mais, né, 25 do raio. Ok? 145 de comprimento, né? 50 de altura, né? Só tinha que ter uma indicação aqui, né, da espessura para mim saber as três cotas básicas nesse caso, tá bom? Ângulos, né? Então nós vimos que, né, muitos elementos têm ângulos. Então temos várias maneiras aqui de se traçar ângulo, né? Tem o caso de traçagem em cima das duas linhas de contorno. Eu posso utilizar uma linha de contorno mais uma linha de extensão, né? Eu posso fazer, né, as linhas orientadas junto à linha de contorno, mas para o lado externo, tá? Então tem várias maneiras aqui que a gente verifica cotagem de ângulos, tá? Ok? E todas estão aqui, né, praticamente corretas aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos lá.
tá? Vamos fazer algumas dinâmicas, né, para a gente aperfeiçoar a nossa leitura, né, de desenho, né? Então, só para recapitular tudo que vimos até agora e fazermos um fechamento da nossa aula de hoje, tá bom? Então, o que, que nós vimos? Que, né, nesse, vamos considerar esse desenho, né? Nós temos aqui uma vista frontal, tá? Nós temos abaixo uma vista superior e nós temos aqui ao lado, né, uma vista lateral, ok? E esse desenho já está com cotas, né? Nós podemos chamar de cotas básicas desse desenho, né? As cotas máximas de comprimento, largura e altura, tá? Então, no máximo ele tem 36, que foi dado por essa cota aqui, 20 de largura, que seriam 20 milímetros, né? E 12 de altura, que foi dado por essa cota aqui, tá? O que mais que nós podemos verificar, né? Existe um rebaixo aqui na esquerda, tá? Esse rebaixo é definido pelas cotas diretamente, foi cotado diretamente pela cota 16, pela cota 6, e a gente pode relembrar que a cota 20 também dá a largura desse rebaixo, tá? Também temos um rasgo, correto? É um rasgo passante. Como que eu sei que é um rasgo passante? Tem uma linha tracejada aqui de fora a fora na altura, né? Então nós sabemos que esse rasgo que temos aqui, ó, é um rasgo passante. Ele tem uma abertura de 10, né? Então 10 milímetros. Ele tem ali, né, um comprimento de 15 milímetros. E podemos também chamar que a profundidade dele é 12, porque é a cota da altura, tá? Todas diretas também, tá? Esse outro desenho, opa, aqui é um pouco mais complexo, né? O que nós temos aqui? Primeiramente, vamos analisar a básica. As cotas básicas são as maiores cotas, né? Eu consigo vê-la diretamente aqui, ó, embaixo aqui o comprimento na vista superior, tá? Consigo ver diretamente a largura, tá? E consigo também verificar a altura, tá? Então essas três cotas básicas foram representadas diretamente na peça. É o mais comum também que as cotas básicas sejam representadas diretamente na peça, tá? Temos outros, né? Outros detalhes aqui, né? Temos as aberturas, né, de alguns ângulos. Então imagine que eu tenho nessa peça um rasgo, mas que o rasgo é um pouco diferenciado, tá? Ele tem algumas medidas angulares, tá? Então nós temos aqui um ângulo de 135 e um ângulo de 45 graus, tá ok? Tamanho do elemento angular da esquerda. Então tem um elemento angular na esquerda que ele é 135 graus, esse elemento angular aqui, ó. 135 graus, 4 de altura, tá? Ele tem 4 de altura, e 18, que é o comprimento ou a largura da peça, né? Ainda dá para a gente ver o outro elemento. O outro elemento é 45 graus, que é esse elemento aqui, tá? Ele também tem 4 de altura e também vai ter 18 milímetros de largura, né? O tamanho todo do rasgo, tá? Então o rasgo todo, né, ele tem 20, porque tem uma cota direta aqui que está dando esse 20. Essa cota aqui está fora de centro, ela deveria ser um pouquinho mais centralizada, tá? 18 é a cota que nós vimos dos outros elementos, né? E 4 milímetros é a altura. Então vejam que a cota de 20 foi puxada lá para cima, tá? Ok, temos mais alguns elementos aqui ainda, né? Temos uma cota de 5, né? Que indica aqui, né, uma localização de um rasgo passante em relação à lateral direita. Então ele está cotando aqui, né, essa superfície cilíndrica, na verdade.
tá? Tem uma superfície cilíndrica aqui, tá? E temos uma cota 5, que é o diâmetro interno do furo, tá? Então temos aqui o diâmetro interno do furo também, tá? A cota 4 é a altura do rasgo, que a gente já havia comentado, né? E 5 milímetros, essa parte cilíndrica acima da superfície, né? Ela também pode ser chamada de espiga. É um outro termo utilizado, tá? Esse ressalto, né, que fica ali redondo, pode ser chamado de espiga também, tá? Então ele tem 5 milímetros de altura, né? E tem o diâmetro de 10. Qual que é o diâmetro? O diâmetro não é do furo, tá? É o diâmetro inteiro aqui, ó. Tá aqui embaixo a cota de 10 milímetros. E o furo redondo mede 5 milímetros de diâmetro, né? E a altura dele vai ser de 11. Por que a altura é de 11? Né? Esse 11 aqui, ó, é o 15, tá? Menos 4, porque é uma medida indireta. Não tem essa cota no desenho. A cota de 11 milímetros não está no desenho. Tá? Ela foi uma subtração, né? do rebaixo com a parte superior. Tá bom? Bem, um outro exemplo para a gente fechar de vez, né? E tirar bastante dúvidas de vocês hoje. Tá bom? A vista frontal, né? Temos aqui uma vista frontal, correto? Ela está representada em corte total. Pessoal, se a vista frontal está representada em corte total, eu tenho que ter uma indicação. A vista superior é onde está indicado esse corte, tá? E a vista lateral está normal, tá? O nome do corte é o corte AA, porque foi indicado AA na vista superior. Temos algumas cotas para o furo, tá? Então temos um furo nessa peça, que está representado em corte, que ele é dimensão de 12 milímetros, esses 12 milímetros é o diâmetro, tá? E a localização dele foi dada pela cota de 16 milímetros e também pela linha de simetria aqui desse corte, tá? Ok? As cotas básicas dessa peça, nós conseguimos ver aqui a 64 para comprimento diretamente, conseguimos ver a largura, que é 32, e também conseguimos ver aqui a altura, que é 22. Tá? Então, vimos as cotas básicas, ou seja, né? Altura, largura e comprimento. Tá? Temos um rasgo aqui do lado esquerdo, ok? Que tem a cota 15, entendeu? Que está aqui, que é a abertura, né? Temos a cota 20, né? Que é o comprimento. Nós sabemos que, né? Aqui nós teremos a cota de 22 também, né, conforme nós vimos na vista frontal, tá? O que mais que nós temos? Nós temos o rebaixo, né? O rebaixo, né, tem uma altura direta que foi dada, que é 12 milímetros, mas não foi dado o comprimento. O comprimento nós sabemos que é 32, mas não é uma cota direta. É a metade de 64, tá? E a largura nós sabemos que foi dado aqui na lateral, tá? Ok? O que eu quero trazer com esses exemplos, tá? Que muitas vezes para fazer a leitura, né, de uma peça, nós vamos relacionar as cotas e as vistas, tá? Às vezes ali para saber o tamanho de um rebaixo, nós temos que olhar a lateral, a superior, tá? Imaginar a frontal, como que é a relação. É o que eu já havia dito anteriormente. É válido quando nós estamos trabalhando com cotas também. Ah, não deu a cota do chanfre aqui em cima. Não deu a cota do chanfre aqui em cima. Eu vou ter que visualizar o 64 na vista superior para entender como que é essa vista aqui, né? Dessa dimensão aqui, ó, se eu quiser saber qual que é. Tá?
Ou mesmo se eu estiver usando a superior, qual que é essas medidas aqui, ó? Essa medida aqui, ó, desse quadrado, vou colocar esse quadrado até em outra cor, né? Se eu perguntasse agora para vocês, ó, qual que é a medida, né, dessa região, tá? Vocês conseguiriam me dizer qual que é a medida dessa região? Eu sei que a medida dessa região vai ser 32 por 32, tá? Por quê, né? Eu tenho uma cota indireta aqui, ó. Tenho a cota da largura, tá? E eu tenho a cota indireta aqui que também é 32, tá? Que foi me dado por causa da vista frontal, ok? Pessoal, então, se vocês estão ali, né, achando um pouquinho mais complicado agora, que entrou cota, né, que está trabalhando com números, né, não se preocupem, tudo é questão de treino. E é por isso que nós temos, né, vários exercícios disponíveis, muitos exercícios disponíveis para vocês. Aqui nós trouxemos, aliás, né, eu trouxe aqui exercícios que estão lá no fascículo, lá na apostila, tá bom? Então, é só vocês voltarem no fascículo e visualizarem e ir respondendo esses e outros modelos que nós temos, tá? Então, pessoal, por hoje, né, seria somente isso. Na verdade, foi bastante coisa hoje, né? Nas próximas aulas nós vamos, né, aprofundando ali e trazendo mais exemplos de cotagem, né? E praticamente nós estamos, né, quase fechando o nosso conteúdo. Então é importante que vocês tragam as dúvidas, né? Quem está ali, né, pendente com exercícios, corram atrás para fazer exercícios, né? E, né, mesmo se a dúvida for antiga, vocês deixam postado aí que depois nós vamos fazer uma revisão geral de tudo para tirar todas as dúvidas ao mesmo tempo, tá bom? Beleza, então, pessoal, tá? Então, eu agradeço aí a participação de vocês. Obrigado pelos comentários, né, pela participação no chat. Obrigado pelo seu like aí no nosso canal, né? Ficamos à disposição aí, tá bom? Bons estudos para vocês, né? E fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até mais, pessoal.